Há encontros que não acontecem por acaso. Às vezes, uma comunidade nasce justamente no intervalo, naquela vírgula entre o que o mercado exige e o que as pessoas realmente precisam. Existem espaços que fazem mais do que reunir profissionais. Eles te convidam a olhar para o trabalho com uma interrogação a mais, um travessão de novas possibilidades e uma exclamação de coragem para reinventar o que parecia definitivo. Quando as pessoas que cuidam de pessoas se encontram, algo diferente acontece. As conversas ficam mais francas, as ideias ganham terreno e a evolução deixa de ser individual para se tornar movimento. É como se cada troca abrisse uma nova pausa, não aquela que interrompe, mas aquela que amplia. Ampliam-se visões, conexões, futuros, e é nesse território vivo, feito de experiência, relevância e presença, que se constroem projetos que transformam, lideranças que inspiram e comunidades que permanecem. Hoje, a gente conversa com quem acredita nisso e que todos os dias costura esse tecido invisível que sustenta o desenvolvimento de quem cuida do desenvolvimento dos outros. Este episódio é um oferecimento da RH Center BPO, que acredita nas conexões reais. Por isso, sejam muito bem-vindas ao Vírgula, Cláudia e Helenita. Muito obrigada, foi um prazer receber esse seu convite. Estamos lisonjeados. Eu que estou, né? De estar hoje recebendo vocês aqui para falar de um assunto tão importante. Só que antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está assistindo, saber por que vocês são as pessoas certas para falar sobre o que nós vamos falar. Muito bem. Eu sou a Cláudia Ramos, eu atuo no departamento comercial da RH Center, trabalhando ali na parte de novos negócios, e esse ano eu recebi um super presente, Virgínia. Eu fui convidada a fazer parte de uma organização chamada a APSA, e como num fluxo de entrevistas, também passei por 2 entrevistas. A pessoa que me convidou e depois Helenita também fez um convite a uma entrevista, e aí eu acabei tendo a certeza que aqui era o meu lugar. Essa entidade, com o passar da nossa conversa, vocês vão observar o quanto ela pode agregar à vida de todo profissional de RH. Isso tem uma íntima ligação com o que eu trato, porque como a RH Center trabalha com a terceirização da folha, eu tenho um contato direto com profissionais de RH com toda a minha jornada. E afirmo para você, as minhas portas só têm ser aberto, Virgínia. A cada momento acontece uma coisa muito legal, eu conheço mais pessoas, eu consigo entrar em alguns ambientes que antes eu não conseguia. E assim eu recebi esse grande desafio. Eu faço parte da diretoria comercial da APSA, trazendo um pouco da minha expertise junto à organização sob a liderança da Helenita. Maravilhoso. E você, Helenita, apresenta pra gente. Bom, eu sou Helenita Bethlen, eu venho do mundo corporativo, eu trabalhei 35 anos como executiva de recursos humanos e por umas questões pessoais em 2017, por não acreditar que o burnout pode nos atingir, né? Então eu sempre trabalhei muito, sempre não olhava para as coisas que aconteciam e eu tive depressão. E aí eu resolvi, Virgínia, veja só, né, começar tudo de novo, encerrar uma carreira brilhante e começar uma carreira do zero. E o que eu fiz? Eu fui estudar para ser terapeuta. Hoje eu cuido das pessoas que estão dentro das empresas, então eu entendo dos 2 lados. Você viveu e hoje cuida de quem está vivendo Fazia isso. Programas como RH, como executiva, né? Tive acesso a tantos departamentos, a tantas empresas, vários tipos de negócios. E hoje eu estou do lado de cá, cuidando das pessoas. Em abril deste ano, eu recebi o convite para ser a representante aqui no Paraná, para ser a presidente estadual.
E o que mais me encantou? A possibilidade de nós fazermos coisas diferentes. Quando eu trabalhava como recursos humanos, eu sempre fui de vanguarda. Eu sempre estava à frente das empresas da qual eu prestava serviço, ou como consultoria, ou como gestão mesmo, propriamente dita. E aqui dentro da APSA, eu vou poder trazer essa vanguarda para a realidade. Então, isso me cativou demais. A possibilidade de nós podermos modificar a vida das pessoas, dos profissionais de recursos humanos e dos demais profissionais que estão dentro da empresa. Principalmente nesse momento que a gente fala de saúde mental, que a gente fala, né, de felicidade, que a gente fala de você ter esse cuidado. Nunca se falou tanto de qualidade de vida como se fala agora. Então, a APSA veio com uma nova associação. Eu acho que é importante a gente falar o que significa a APSA. A APSA é uma marca, ela não é uma sigla, e é uma Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Ela já está há 60 anos no mercado, é uma das associações mais antigas, mas ela só estava no estado de São Paulo. E agora nós já estamos em 14 estados do Brasil, e eu sou a presidente aqui no Paraná. E se pronuncia APSA. APSA. Porque a Cláudia falou a APSA porque se escreve a APSA, Eu né? quis enfatizar a APSA justamente quando uma pessoa for procurar num LinkedIn. Sim. E quiser acompanhar, por exemplo, as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, se a pessoa escrever APSA, Não vai possivelmente não encontrará. Então, a palavra correta é a APSA. Sim. Na hora da fala, acaba se falando APSA, mas o significado é justamente o que a Helenita trouxe. Nosso foco é o profissional de RH. Que legal. E, Helenita, todo mundo que vem aqui no Vírgula, a gente começa fazendo uma pergunta, né? Que é, qual foi a vírgula que te fez chegar ao momento daquele assunto que a gente vai abordar no episódio? Como hoje o episódio a gente vai falar um pouco sobre a APSA, sobre comunidade, sobre networking, sobre tudo isso que envolve esse tema, eu quero te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Qual foi a vírgula, Helenita, que fez... Porque você me disse que a APSA tem 60 anos. 60 anos. Então, essa vírgula, se ela ocorreu, foi 60 anos atrás, né? Que fez a APSA surgir, ou você, ou quem quer que seja, entender que melhor do que fazer parte de uma associação dessa é criar a comunidade e tudo que envolve essa comunidade para que os profissionais de RH realmente vejam sentido em estar ali. Eu adoro, achei muito interessante essa tua pergunta sobre a vírgula, porque é exatamente isso, né? A gente precisa ter essa pausa e dar uma olhada para o que está acontecendo. Ao longo dos anos trabalhando com recursos humanos, eu sempre fui uma pessoa extremamente inquieta e sempre tive esse olhar para melhorar a vida das pessoas. Bom, aí eu saí dessa profissão, recomecei como terapeuta, né? Numa atividade completamente diferente, mas eu fiquei com aquela inquietude. Isso vem até hoje. Até porque eu também sou uma pessoa inquieta. Não que você tenha reparado, né? Tranquilamente. E essa inquietação veio assim. Eu tenho um pensamento. Na nossa vida, isso vale para todo mundo, para o jovem, para ele também ter esse pensamento, e para a pessoa que já está saindo do mercado ou está em busca de uma nova recolocação, né? Você pode escolher ser um museu ou uma biblioteca. O museu, você vai lá, olha, fica as coisas antigas. E a biblioteca é tudo aquilo que você acumulou durante a tua vida. Como que eu vou pegar a minha biblioteca e transformá-la num museu? É um pecado isso. 35 anos movimentando história, fazendo história, melhorando a vida das pessoas. E a vírgula foi exatamente essa. O que eu vou fazer com todo o conhecimento que eu tenho ao longo desses anos e não poder ajudar empresas a melhorarem, né? Como empresas. E aí, quando aconteceu esse convite, eu já estava fora do mercado corporativo, não totalmente, porque faço palestras, né? Mas como profissional, atuando diretamente, essa inquietude voltou, sabe? Voltou aquele brilho nos olhos e falar, olha, agora é o momento para eu pegar toda a minha expertise e ajudar as empresas a transformar. Então, eu digo que eu tive 2 vírgulas na vida. A vírgula de quando eu fiz a transição de carreira,
E agora, quando eu tive a possibilidade de começar, e eu acho que isso que você comentou, Virgínia, é extremamente importante, ter a possibilidade de fazer algo diferente. De Como criar, sou eu? De criar, e criar do zero. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque por mais que a APSA tenha 60 anos, aqui no Paraná ela tem 7 meses. E nesses 7 meses nós fizemos uma revolução. E vamos fazer. E esta é uma responsabilidade extremamente grande. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos deixar para frente. Então, nós precisamos construir uma fundação muito sólida, né, com valores muito sólidos, para absorver o que está acontecendo no mercado e poder ajudar todos os profissionais do desenvolvimento humano. Não vamos colocar, né, Cláudia, somente as pessoas do recursos humanos. Cláudia, existem alguns grupos, né, às vezes segmentado, às vezes não, mas muitos grupos onde a gente pode se conectar com pessoas, onde a gente pode assistir palestras, treinamentos, fazer realmente essa questão do networking. Que é fundamental, Que é fundamental, fundamental. Aliás, podcast é um lugar de networking também, né? O que faz a APSA ser diferente? E ser realmente um lugar que vale a pena estar ali e não em outras tantas que tem por aí. Bacana a sua pergunta, Virgínia. Eu acho que só o fato do propósito que a APSA tem, que é fazer um RH além do óbvio, isso já proporciona a possibilidade de muitos movimentos diferentes. Então, quando você está num processo de networking, aonde esse profissional ele vai poder receber certificações, treinamentos, eventos presenciais, muitos eventos nacionais, aonde o movimento que acontece aqui no Paraná, ele está aberto ao Brasil todo. Da mesma forma como aparecem movimentos nas outras unidades de negócio, porque nós somos, de certa forma, uma unidade de negócio, isso é aberto a toda a comunidade. Então, por onde eu tenho passado, claro, enquanto eu estou de camisa RH Center, eu estou num processo de aderência, mas no processo de aderência, a gente já começa a identificar todos os processos que aquela empresa tem. E dali, a gente sempre procura trazer alguns insights para que o mindset desse RH também possa observar que ele pode ter um crescimento de forma orgânica. Então, tem muitas coisas acontecendo. Começamos, como a Helenita falou, como uma pequena sementinha. Isso durante esses 7 meses. Estamos construindo movimentos muito fortes. Na nossa última reunião mensal, Helenita exemplificou o nosso trabalho como uma construção de uma casa. Então, enquanto nós temos ali uma fundação bem sólida, bem estruturada, vão subir as paredes, vai subir o telhado, chegarão todos os insumos de dentro da casa e os profissionais de RH, embarcando nessa oportunidade, eles certamente poderão crescer como profissionais. Então, o nosso principal propósito é cuidar de quem cuida. É isso que você falou, é extremamente importante a sua pergunta, porque eu passei durante 35 anos, muitas vezes, sem me preocupar com esse network. Porque a gente está tão focado dentro da empresa, com os assuntos da empresa, com a estratégia da empresa, que você esquece de que o network faz você abrir a sua mente. Você tem uma expansão de consciência quando você se relaciona. Por quê? Porque como é que você atrai inovação? Como é que você atrai novas possibilidades para as pessoas dentro da empresa? Com conhecimento, e o conhecimento também vem do relacionamento. E ele é fundamental. E esse é um ponto que nós estamos trazendo para a APSA. Nós queremos que os nossos profissionais, os profissionais de recursos humanos, se percebam. Porque, sabe, Virgínia, tem um ponto que a gente discute muito dentro da APSA. As empresas, elas se transformaram de modo geral, mas o RH, ele é igual
antigamente. Faz aproximadamente 8 anos que eu saí como executiva de recursos humanos. E está do mesmo jeito. Só que o mundo mudou. Tudo é diferente, mas ainda as práticas são comuns. E esse network, ele vem exatamente para isso, para abrir, olhar e cutucar as pessoas, porque nós precisamos fazer isso, tirar as pessoas da sua zona de conforto. Nós precisamos olhar para as pessoas e falar, opa, vamos mudar esse pensamento, porque isso aí para frente não vai dar certo. E o mundo está passando muito rápido. Estamos aí já no finalzinho do ano. Nem acabamos de desmontar a árvore de Natal do Natal passado, já estamos montando de novo. Verdade. E aí entramos na rotina. Você faz a mesma coisa. E o RH, ele é o cuidador. Eu digo assim, ele é o cuidador da alma das pessoas. E isso é uma responsabilidade gigante. Sabe, Helenita, você está falando de networking, né? A gente tem um episódio no Vírgula, na temporada 1, sobre esse tema. E uma das coisas que eu falei, que a gente conversou bastante, até porque a minha convidada eu conheci na academia. Olha aí, ó. A gente comentou como que os ambientes que a gente frequenta, às vezes inocentes, às vezes sem intenção, nos proporciona oportunidades, né? Então, eu tô nessa academia há cerca de 5 anos, mais ou menos. Eu tenho cliente lá, eu tenho parceiro de negócio lá. Vários entrevistados do Vírgula vieram de lá, porque eu entendi que é um ambiente que eu estou todos os dias e que, como boa mineira que mora em Curitiba, eu chego e dou bom dia mesmo, e sorrio, e converso, e bato papo, e isso vai abrindo portas e oportunidades. Porém, até eu citei o mineira morando em Curitiba, porque o curitibano tem a fama de ser mais fechado. E muitas vezes, não que todos sejam, há muitas exceções, mas tem essa fama. E há pessoas que não entendem ou não sabem como aproveitar essas oportunidades. Então, pegando ainda o exemplo da academia, chega na academia, treina e vai embora. E não troca mal um Mas bom você tá falando dia. da academia, mas imagina o seu vizinho de porta, né? Isso. Às vezes você nem conhece. Exatamente. E às vezes você vê a pessoa ali, né, o vizinho, vamos pegar o vizinho, chegando com a compra já lá, fim do dia, descabelado, e não sabe que ele é dono de uma empresa que pode simplesmente abrir uma super oportunidade para você. E é aí que entra o trabalho da APSA, né? Como que você enxerga isso, Helenita? Essa responsabilidade que vocês têm de proporcionar um ambiente que deixa essas pessoas, que eu tô falando dessas que tem um pouco mais de dificuldade, porque quem tem facilidade vai fazer network em qualquer lugar, mas quem tem um pouco mais de dificuldade de chegar, de se aproximar, de trocar um cartão, como que vocês entendem a responsabilidade de vocês frente a essas pessoas? Essa é uma excelente pergunta. Primeiro porque o RH, ele é muito sozinho. Dentro de uma área, como ele é uma área de gestão de pessoas, muitas vezes ele não é visto como uma área estratégica. Então, nós temos que ter linguagem, uma comunicação para atrair essas pessoas, para que elas se envolvam nos processos, para que se envolvam nas nossas ações, para que ela tenha primeiro esta visão. O curitibano, com certeza, ele não é que seja fechado, ele é conservador. No RH, o conservadorismo, às vezes, ele é bom, e às vezes, como tudo na vida, às vezes é ruim. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que proporcionar a essas pessoas uma chamada diferente. E esta responsabilidade, ela é muito grande. Nós temos que tirar essas pessoas das pequenas e médias empresas. Porque os profissionais das grandes empresas, eles já têm esse hábito de estar constantemente em eventos e se relacionando. Mas quando você chama essas pessoas para uma comunidade que você falou, para a gente trocar experiências, você está implantando nessas pessoas movimentos das pessoas se expandirem. Eu mesma sou uma pessoa que, por muito tempo, eu fiquei na minha bolha. Não, agora eu não sou mais de recursos humanos, eu não vou mais em eventos. Olha o pensamento pequeno, né? Porque você vai lá para você conhecer pessoas. Eu conheci a Cláudia e ganhei uma grande amiga.
né? Uma pessoa que é um trovão para trabalhar e que tem a excelência como ferramenta. Do lado da Cláudia, quanto eu me transformei com pequenas atitudes. Assim como eu tenho certeza que ela também se transformou. E esta é a nossa responsabilidade, trazer as pessoas para muito perto, para que nós possamos inspirá-las, para que nós possamos mostrar a elas este mundo que ela tem de possibilidades. É como se fosse uma rede neural. Isso. Tá? É uma questão de contagiar as pessoas. Existem algumas pessoas que têm mais facilidade. Isso. Você me conhece? Sim. Eu não tenho nenhum tipo de dificuldade. A Cláudia já chega chegando. Já chegando. Eu conto até uma situação muito engraçada. Os meus filhos são adultos, mas na época, Helenita, que estávamos no mercado e eu na fila, e de repente eu estava conversando com a pessoa que estava atrás de mim e um dos meus filhos dizia: mas mamãe, você conhece? Ela é sua amiga? Não, ela não é minha amiga. Mas é essa empatia, essa energia positiva de sempre contribuir. Então, na minha trajetória, que já temos aí alguns quilômetros rodados, foram pouquíssimas as vezes que eu não fui bem recebida. Mas eu entendo também que isso é uma característica da Cláudia. É uma reação das pessoas a quem a Cláudia é e se E apresenta. aí a gente vai trabalhando num sentido de contagiar, Isso, de perfeito. passar empatia. Falam muito dentro do nosso próprio grupo a importância de um estar sempre apoiando o outro, independente de qual seja o movimento. E Por do quê? interesse, né? Exato, porque isso daqui é uma rede e que vai e que volta. Falei para você no começo do episódio, as minhas portas se abriram. Eu tenho conversado com empresas que se eu passasse a mão no telefone e dissesse: aqui é a Cláudia Ramos da RH Center, talvez não fosse a mesma receptividade de um evento onde eu estou tomando café na abertura de uma super palestra de saúde mental, onde eu estou com a diretora de uma grande rede de hospitais. Então, tudo isso, por isso que a gente bate muito forte no networking. Networking move negócio. E essas conexões, eu acho que é importante, você falou da academia. Você vai para a academia sem interesse, você se relaciona com pessoas que estão assim à sua frente, sempre, será que ele é um empresário? Não, você se relaciona sem interesse nenhum. Mas essa falta de interesse, digamos, pelo que a pessoa é, e sim pelo que ela é como ser humano, né? Não por quem ela é como profissional, traz para as pessoas, às vezes, aquela palavra que você precisava ouvir. A Cláudia chega toda alegre, você chega toda alegre. Eu vou para a academia, mas eu estou triste. A forma como você chega, você impacta a vida daquelas pessoas. E nós precisamos entender que a nossa vida é impacto. Aonde nós estamos é relacionamento. Nada é mais importante nesta vida do que o relacionamento. E nem sempre o relacionamento precisa ser uma conversa, mas a forma como você chega, um sorriso que você dá, a segurança como mulher, vamos falar nossa, que você chega num ambiente, isso transforma vidas, né? E esta abertura, ela precisa existir para que nós possamos melhorar a vida das pessoas. Sim. Não é? Eu vou te contar uma historinha rapidinho que aconteceu comigo esta semana, porque tem tudo a ver com isso que você falou e é no ambiente academia ainda, tá? Eu trouxe aqui no Vírgula recentemente, é o episódio, a gente tá gravando, na data que a gente tá gravando esse episódio foi o da semana retrasada. Já tô me perdendo aí nas contas. É o episódio 42 com a Milena Cooper. Trouxe a Milena Cooper, que é a presidente, a CEO do Grupo Vaticano, da The Diamond, né? E ela veio aqui contar a história dela como funeral influencer. E no dia seguinte que a Milena veio aqui, ela postou uma foto com uma moça muito bonita, dando um buquê de girassóis. E me chamou a atenção. Olha que lindo. Me chamou a atenção o girassol. E eu fui olhar a foto e falei, deixa eu ver aqui. Até porque o girassol estava dentro de uma bolsa de acrílico que é preparado para buquês. Eu nunca tinha visto. Achei lindíssimo. Olhando aquela foto, quando eu observei a moça, eu falei, essa moça
é da academia. Olha! Essa moça eu já vi na academia. Aí passaram uns dias, eu vi ela lá, mas eu fiquei meio assim, uma hora eu vou chegar e conversar. Uma hora eu vou falar, eu te vi no Instagram da Milena. Só que antes que eu fizesse isso, um professor chegou pra mim e falou assim, Vi, eu quero te apresentar uma pessoa. E me levou até a moça. Olha, E ele queria... as coincidências, As coincidências que eu não acredito nelas. E ele levou e disse pra ela bem assim, Vanessa, é de você que eu tô falando, hein, Vanessa? Vanessa, essa é a Virgínia, ela é embaixadora da academia e ela vai poder te apresentar às pessoas. Porque tem essa, eu sou embaixadora da academia. Olha, tá vendo? Escolheram a pessoa certa, né? E aí, conversando com a Vanessa, eu fui entender que ela mora recentemente em Curitiba, ela mudou pra cá há 4 meses apenas. O marido dela também é do ramo funerário, por isso a conexão ali com a Milena. E ela é dona de uma loja fitness no Shopping Miller. E aí, pouquíssimos dias depois, a Vanessa me convida para um evento que vai acontecer semana que vem, para um grupo seleto de pessoas, apenas 10 convidados, com a Sabrina Sato, que Olha é que uma das bacana. maiores musas fitness do mundo. Do Brasil. Mas, por que eu tô contando essa história? Porque eu tenho esse lado fitness meu, né? Como eu falei, eu sou embaixadora da academia e isso é, sim, interessante ao meu negócio. Mas onde eu teria essa oportunidade se eu não estivesse aberta? E eu contei toda essa historinha para chegar nessa pergunta. Qual é Você falou da importância de contagiar, mas às vezes a pessoa não é a pessoa que contagia, ela é a que vai ser contagiada. Qual é a importância de pelo menos estar aberta para receber quem chega até nós? Quando você entra numa associação como a APSA, você tem que ter esse pensamento e essa responsabilidade que você é contagiante. Mesmo que você às vezes precise ser contagiada. Então, esse é um ponto, né? Você tem que ter isso, você tem que ter esse brilho. Porque não dá para você fazer recursos humanos sem você ser uma pessoa empolgada, sem você amar gente, sem você ter interesse genuíno pelas pessoas. Então, este é um ponto, né? Nós escolhemos a dedo cada diretor da APSA. Nós, eu digo eu e a vice-presidente, a Lúcia Fernandes, mandar um oi para ela, né? Não pôde vir hoje. E nós escolhemos a dedo. E nós pensamos exatamente nisso. Qual é a nossa responsabilidade? Contagiar as pessoas. Então, nós temos que ser exemplos e temos que trazer pessoas que estejam sempre bem. E, graças a Deus, nós encontramos 13 maravilhosos diretores com esse propósito. Pensa, 13 pessoas multiplicando isso para mais pessoas. Porque a energia é exatamente isso. Você prega o bem aqui. Às vezes a gente quer fazer o bem ou quer contagiar quem está lá do outro lado do mundo. Não, é quem está do ladinho de você. Essa pessoa vai para casa dela, ela leva esse contágio, ela vai para a empresa, ela leva esse contágio. Gente, hoje eu conheci uma moça na academia, né? Olha só! E isso é empolgante porque você fala com essa energia. Então isso tem que ser uma missão. Para que nós viemos a este mundo? Para fazer o bem. E o bem, né? A primeira premissa é: eu tenho que cativar as pessoas e eu tenho que fazer com que as pessoas fiquem bem. E isso depende do meu sorriso. Imagina, eu entro no elevador. Esses dias eu estava com meu netinho de 4 anos amanhã, inclusive, de 3 anos amanhã, ele vai fazer 4 anos. E o meu netinho, ele é super conversador. Nós estávamos no elevador e ele olhou para o senhor que estava do lado. Olá, tudo bem? Falou lá. Oi, tudo bom? O homem olhou e falou, fechou. Ele olhou para mim e falou, vovó, olha lá, vovó, ele não falou nada. Ui, eu sei que muita gente já passou por isso com criança, porque criança fala. Mas esse é um exemplo de você estar aberto, uma criança está ali disponível para cumprimentar. A gente não, a gente parece que nós temos uma parede invisível e nós não conseguimos olhar para as pessoas. O mundo não são coisas, são pessoas. Pelo menos um sorriso e um bom dia. Um sorriso e um bom dia. Isso já é a porta de entrada. Aí, se a outra pessoa vai ser receptiva e vai retribuir, aí são outros 500. Mas você, pelo menos, né? Sorriu. E isso está muito ligado a quem você é. Eu não sou assim. Então, procure ajuda para você ser assim. Porque não é normal Porque ser não assim. é normal ser assim. E mesmo que
não seja nada demais, só traz benefícios Só traz não benefícios. ser assim, né? É porque você só traz gente boa pra perto de você. Exatamente. Né? O sorriso, ele encanta, você aproxima. Ninguém gosta de uma pessoa triste. Eu dou o exemplo de um casamento, né? Todo mundo tá bonito, arrumado. Imagina você lá de cara emburrada. A energia que você tá passando, todo mundo tá feliz. A vida tem obstáculos, tem dificuldades. As empresas têm também. Mas o engajamento, a felicidade, isso não depende do local, depende da sua essência, daquilo que você faz. E é esse ponto de diferente que a APSA vai transformar a realidade dos recursos humanos. E por falar em diferenciais da APSA e no que a APSA vai fazer. Num mundo em que a gente vive aí um turbilhão de informações, né? Uma avalanche de informações, quando a gente abre ali as redes sociais, por exemplo, 15 segundos de informação atrás de 15 segundos de informação, né? Umas verdadeiras, outras não, e por aí você vai fazendo seu filtro. Como que funciona a curadoria de conteúdos que vocês pretendem trazer para quem estiver junto com a APSA? Eu acho que nós temos algumas pessoas que são especialistas no assunto e tudo que se passa, por exemplo, nossos conteúdos de LinkedIn. Cada um dos nossos diretores, eles geram os seus artigos, eles geram as suas matérias e passa por avaliação do comitê ético. Então, Helenita, Alessandra, Lúcia, elas avaliam. A partir dessa avaliação, passa pelo meu crivo. Aí, muitas vezes, eu tenho que adaptar o texto para que a gente possa elaborar uma imagem que seja engajadora, uma chamada que seja engajadora, mas tudo está vocacionado ao que o profissional da diretoria, nesse momento nós estamos trabalhando com conteúdos das diretorias, quizá a gente possa abrir isso depois para o próprio associado, né? Mas passa pelo crivo delas, elas fazem essa avaliação desse conteúdo para que a gente possa soltar essas matérias, esses materiais todos que são desenvolvidos. Virginia. Todos os materiais, eles têm que estar alinhados com o propósito da APSA, tanto da APSA estadual como da APSA nacional. Eu não posso falar coisas aqui, colocar nas minhas redes sociais, porque vai impactar em outros estados. Então, nós temos um direcionamento. Então, nós criamos aqui, propósitos e valores que todos os diretores precisam seguir. Para nós, isso dá muita credibilidade, porque você não entra em assuntos polêmicos, não que os assuntos polêmicos não sejam discutidos, mas você não leva para tendências. Você fala a realidade do que está acontecendo numa linguagem que precisa ser uma linguagem para todas as pessoas. Uhum. A gente falou sobre networking e agora sobre conteúdo. Na opinião de vocês, o que de mais valor a APSA pode oferecer, ou isso pode ser equiparado, talvez, a quem se associar? A profundidade do conteúdo ou das conexões? Eu acho que tem que ser os dois. Para mim, conteúdo é fundamental. Eu sou uma pessoa apaixonada por aprender. Ao longo dos meus 61 anos, eu aprendi tudo que eu podia aprender. Eu estudo muito e aprendo numa velocidade. O conhecimento abre portas. Se você não faz conexões, se você não tem assunto para conversar com as pessoas, se você é uma pessoa limitada, se você só sabe falar de coisas básicas, então o conhecimento, ele gera conexões, né? E conexões são importantes, como nós já falamos. Você se torna, assim, mais interessante, né? Isso. Quando você tem conteúdo e você se depara numa determinada conversa, e eu sempre digo, né? O comercial é muito legal, porque um dia eu converso com uma empresa de serviços, no outro dia eu converso com um diretor hospital, de uma empresa, né? Eu estou conversando com um RH de um hospital, no outro dia eu estou na indústria mecânica. Então, isso vai provendo cada conversa, cada oportunidade, um pouquinho de conteúdo. E claro, como Helenita, eu também estudo bastante, a gente está o tempo todo em movimento,
Porque se nós não ficarmos em movimento e estagnados, como que vai ser daqui para frente? Então é um movimento contínuo e eu acredito que isso vai ser replicado com muita força para o associado. A possibilidade das certificações, ele vai ter um selo onde ele vai poder escrever não um vamos projeto. contar as novidades, vamos esperar. Ele vai ter a possibilidade de ter uma nova jornada. Eu, como associação, eu tenho que promover esse conhecimento e fazer com que a pessoa tenha conhecimento profundo. Eu sou professora há 35 anos. A excelência no conhecimento, ela tem que fazer parte da gente, né? Então, não dá para fazer mais ou menos. Então, este conhecimento, esta comunicação, esse conhecimento profundo, se você quiser aproveitar, tudo bem, mas eu vou levar com profundidade para você. Se você não consegue, não é isso que eu quero um conhecimento mais raso, tudo bem. Mas nós, enquanto APSA, jamais vamos promover o óbvio. Por isso, o nosso slogan é RH além do óbvio. Uma coisa que você estava falando comigo antes da gente começar a gravar é o público que vocês pretendem atingir, que é diferente do que a gente vê por aí, digamos assim, né? Às vezes o próprio conteúdo ele é focado para grandes empresas, para realidades que talvez não se apliquem à maioria das pessoas que buscam. Fala um pouquinho sobre isso, Helenita. A APSA não é só para pequenas e médias empresas, ela é para todos os tipos de empresa. Tá. Mas a nossa linguagem precisa também atingir as pequenas e médias empresas. Porque quando você vai num congresso grande, você escuta a realidade, daí você vai lá e fala, como é que eu pego isso daqui e levo para minha empresa? Isso aqui não serve, eu nem tenho recursos financeiros para poder fazer. Então, como eu posso fazer mais com menos? Então, essa preocupação da linguagem tem que ser unânime. A grande tem que olhar, puxa, eu já fiz isso, mas eu também posso aproveitar isso, e a pequena e a média empresa serem impactadas, né? Diante dessa linguagem, desse conhecimento que a gente vai levar para eles. Tá? E vocês já têm uma agenda preparada para 2026? Uau! Uma mega agenda. Sim, existem... Posso dar um spoilerzinho? Só um pouquinho. Existem 3 grandes movimentos... Diferentes, né? Me arrepia ao falar. Totalmente impactantes, Virgínia. Que em breve o mercado vai acompanhar e serão eventos exatamente conectados ao nosso maior slogan, RH além do óbvio. Então, vem 3 grandes movimentos que nós, da nossa unidade, aqui do nosso estado, serão o piloto, vai começar esses grandes movimentos aqui na cidade de Curitiba, Levando e eu tenho certeza que vai ser um chuá. As pessoas... Chuá, esse daí é daqui, viu? Explica o chuá. Vai ser uma coisa assim espetacular. As pessoas não vão deixar de participar. Porque veja só, né? Nós estamos entrando numa época onde a inteligência artificial ela veio para ficar. Acabei de olhar a pergunta sobre isso. Conexão, né? Uhum. Ela veio para ficar. E qual é o grande medo de eu ser substituído? E eu sinto muito de dizer, as habilidades técnicas serão totalmente substituídas por robôs. Mas a habilidade humana não. Então, aonde é que eu preciso promover o crescimento? Na habilidade técnica? Não. Nós estamos falando aqui de terceirização de folha. Desculpe. Daqui 5 anos... tudo vai ser robô. 6 anos vai ser robô. Vamos botar 10 anos. Poxa, eu tenho um negócio, daqui 10 anos o meu negócio... se eu não começar a me reinventar agora, aonde eu estarei? Mas quais habilidades humanas eu preciso desenvolver para essa nova inovação, para essa nova onda que está chegando? Existe um oceano de possibilidades. E nós estamos montando os primeiros 3 grandes eventos com esse foco. Nós vamos chacoalhar o mercado dos recursos humanos. Esse é um dos eventos.
O nosso terceiro evento, que vai acontecer em setembro, né, Cláudia? É um evento que nós temos que falar sobre saúde mental. Ah, mas todo mundo fala. Vai falar como? E esse vai ser o nosso outro grande segredo, o nosso outro grande evento. Grande segredo não, porque todo mundo vai saber, mas um novo chacoalhar. Como eu implanto, ou como eu transformo o mundo nesse novo olhar da saúde mental. Porque saúde mental não é só o aspecto de dentro da organização, é dentro da tua casa, você como pai, como mãe, você como filho, como neto, esposa, marido, e nós levamos toda essa nossa bagagem para dentro das organizações. E aí lá nós temos diversos tipos de gerações. Ou adoecemos, que acontece, ou melhoramos. Então, o nosso objetivo é trazer esse conhecimento. Daqui 5 anos, aonde você está agora, será que você vai permanecer? Ou você vai ter que adquirir novas habilidades? Essas habilidades é um estudo profundo que nós estamos fazendo dentro da APSA, para trazer essas inovações coerentes. Não o que está acontecendo no Brasil, mas o que está acontecendo no mundo. Nós temos que olhar para o mundo e pegar as melhores práticas e começar devagarinho, degrau por degrau, né, a trazer esse novo pensar que é necessário. Maravilhoso, hein? Eu tô curiosa com esse chua aí. Muita coisa que vai balançar o mercado. A gente sabe, né, que é uma construção devagar, né? Sim. A nossa gestão é de 4 anos. Então, a gente está plantando muito bem essa fundação para que os próximos, né, venham e continuem esse legado que a gente está construindo aqui. Vocês falaram sobre vários assuntos interessantes aqui, mas teve um que a gente não tocou e que eu acho que pode ser interessante para quem está pensando aí em se associar à APSA. Como que vocês veem o trabalho da APSA sobre conteúdos, treinamentos, né, já que você falou de certificações, etc., relacionados a diferentes gerações? Porque se hoje a gente vai em determinados grupos, a gente encontra ali uma geração. É difícil a gente encontrar diferentes gerações num grupo só. Aqui, nós já temos diferentes gerações, né? Como que vocês vão trabalhar isso? Pode falar. Se você quiser, eu falo, mas pode falar. Eu acho que você fala e eu complemento. A diversidade, ele é um tema focal no mundo de hoje. Mas vamos falar de diversidade no sentido amplo. Tá. Não só de gerações. Não só de gênero ou de raça. Uhum. Vamos falar no sentido global, né? Ele é necessário, essa diversidade, e essa diversidade, ela é riquíssima. Porque cada um tem a sua expertise, a sua bagagem de vida. Como que nós estamos desenvolvendo conteúdos? Então, para você que está assistindo, o podcast aqui da Virgínia, tem que saber. A partir do momento em que você se associa à APSA, você tem a possibilidade de assistir todos os treinamentos de todas as APSAs. E lá, nós temos treinamentos para todas as idades. Então, nós discutimos temas como ontem, por exemplo, teve um evento, né? As pessoas estavam fazendo um bate-papo, vamos chamar assim, sobre a dificuldade de encontrar jovens para se trabalhar na indústria, em determinados pontos específicos, né? Então, veja, é um assunto que, como é que você vai, no mundo moderno de hoje, atrair aquele profissional de 20, 23 anos, que é aquele profissional específico. Então, nós trazemos essa linguagem para todas as unidades e para todas as pessoas. Não dá para você focar só para um ou para outro, porque o que acontece? Você não vai ter uma ampla, como que eu posso, assim, divulgação, né, do nosso trabalho, porque você vai atrair um público específico. Nós não queremos isso. Então, o que nós, dentro da APSA Nacional, fazemos? Trazemos conteúdos que atinjam. Então, se o Paraná não está falando nesse momento, São Paulo está, Goiás está, Brasília está falando. Então, a gente abre para esse universo. Você que está se associando ou que está pensando em se associar à APSA, você vai ter um universo de treinamento. Todos os dias nós trazemos
um conteúdo diferente e que abrange para todas as idades. Tivemos, por exemplo, um palestrante falando de como você, que tem 50 anos mais, se colocar de novo no mercado. Então, tá lá. Temos para o jovem. Então, nós temos, inclusive, uma diretoria, não aqui no Paraná, uma diretoria nacional, que são diretores para a terceira idade, a diretoria de jovens, já focado para a gente atingir todas essas pessoas, tá? Eu perguntei no começo para a Helenita qual foi a vírgula, e eu quero perguntar para você qual é a interrogação que fica desse bate-papo, pensando aí já em 2026, que está batendo a porta. Eu acho que o grande ponto de interrogação que vem para 2026 é o fuá que nós vamos lançar no mercado. Isso vai movimentar os alicerces de toda a comunidade do RH. Isso vai gerar bastante impacto ao interesse das pessoas quererem fazer parte da comunidade, porque ele vem na minha vírgula. É um propósito. Todos nós dentro da APSA temos um propósito maior. E o nosso propósito é cuidar de gente que cuida de gente. Então, quando o RH tem isso mais forte em evidência, sangue, né? Isso favorece a tudo que vai ser apresentado para o ano de 2026. Estou extremamente confiante, tenho certeza que nós, assim, causaremos um movimento muito positivo e 2026 certamente será um ano de muita coisa nova. Do início de toda a nossa fundação, a plantação vai começar a germinar devagarinho, porque a gente precisa ir devagar, não tenho pressa, né? Nós temos aí a vida inteira uma longa trajetória, não só eu como diretora, como presidente, mas todas as pessoas, mas a gente tem que se preocupar com isso. Aquilo que eu estou plantando está germinando quais frutos? Então, para quem quer uma associação diferente, que esqueça do óbvio, que me cutuque, que me traga esse desconforto, a APSA é a solução. Se você quer estabilidade, se você quer ficar do mesmo jeito, tem outras que atendem, não nós. Né? Eu acho, Virgínia, que eu vou usar uma frase que eu escutei do Daniel enquanto eu nem era colaboradora. Você quer plantar jatobás ou alfaces? Eu quero plantar só jatobás, porque jatobá é uma árvore frondosa, ela tem uma raiz profunda e não é qualquer ventinho que vai abalar. Então, o nosso trabalho tem muito a ver com o plantio dessa floresta de jatobás. Nós tivemos a nossa reunião de diretoria e um dos exemplos que eu trouxe foi o bambu. Ele demora 5 anos, ele cresce para baixo, para depois ele subir, despontar. Esse é o nosso foco, é fazer com que tudo que aconteça daqui para frente seja bem plantado, bem construído, e nós temos muito orgulho. Você vai conhecer em outros episódios alguns dos nossos diretores, né? E você vai ver a diferença, a profundidade como nós estamos trazendo. Esse é um outro diferencial, Virgínia, se você me permite falar. Nós criamos diretorias técnicas. Nós temos diretoria do transporte, diretorias de saúde hospitalar, diretoria jurídica para falar das questões legais do trabalho. Nós vamos criar a diretoria do esporte, a diretoria do agro, porque cada uma dessas unidades tem as suas particularidades. Eu não posso só escolher um pequeno segmento, porque se eu escolher só aquilo, eu não impacto uma sociedade. Paraná está ligado à agricultura. O que eu, como associação, posso melhorar a vida das pessoas? O que eu, como associação, posso trazer para ser um debate aqui dentro? Como que está sendo a questão da saúde? Então, a gente vai na saúde hospitalar. O que está fazendo de diferente? Isso afeta a nossa vida? Com certeza, como cidadão,
como profissional. Então, a gente criou diretorias com um olhar muito atento às questões sociais. Tanto é verdade que nós também apadrinhamos 2 entidades maravilhosas. Como que eu vou criar uma associação de recursos humanos? E esse é um outro diferencial que nos dá tanto orgulho. A Cláudia vai falar melhor, porque ela, além de nós apadrinharmos, ela absorveu isso como estilo de vida dela, como ela está lá coordenando atividades. 2 empresas, 2 associações extremamente importantes. Uma que trata de crianças vulneráveis, que estão na margem da sociedade, porque nós vivemos numa bolha. E o que está acontecendo fora disso? E uma outra entidade, nós já vamos falar os nomes, né, que usa recursos recicláveis para fazer bolsas, para fazer materiais que possam ser vendidos para as empresas. Esse é outro diferencial. Eu tenho que impactar a sociedade. Vou impactar com conhecimento, mas também com o voluntariado. Nós já somos voluntários da APSA, mas agora vamos ser voluntários para ajudar essas entidades. E isso traz um orgulho para a gente tão grande. A Cláudia é a embaixadora da nossa empresa disso, né, Cláudia? Eu acho, Virgínia, que tudo tem a ver com o propósito. O propósito de gente cuidando de gente, e você está à frente, ajudando um projeto onde eu consiga, das 43 crianças que fazem parte do Instituto de Educação Fraterno, fica no Bracatinga. São crianças... 45 crianças, né? Elas têm várias idades. De 2 até 20. Porque tem os jovens que cresceram, mas eles continuam fazendo voluntariado. Por que eu abracei com tanto carinho assim? Pelo propósito. Se nós, desses 43 jovens, crianças, se nós convertermos 10% em profissionais da área da saúde, da área da arquitetura... Para serem seres humanos do bem, que saiam dessa vulnerabilidade. A minha missão cumprida. Então, todos os sábados eu vou no projeto, eu contribuo com um pouquinho da minha trajetória, matemática não, mas eu contribuo com a trajetória em língua portuguesa. Com valores morais, né, trabalhando valores morais com eles, venho empregando um pouco de trabalho de coordenação. Eu acho que nós já conversamos isso no passado, mas a minha primeira formação acadêmica é educação física. Então, eu tenho muito forte esse trabalho, porque a gente entende que é importante se trabalhar a coordenação, trabalhar as valências principais. Então, os meus sábados têm sido dedicados a essas crianças. E a gente tem o Instituto Supera, que trabalha com vários materiais recicláveis, transformando esses materiais em peças que são vendidas. Quem ela acolhe? Ela ensina uma profissão para essas mulheres que estão em situação vulneráveis, elas aprendem a costura, e recentemente eles desenvolveram uma panificadora. Então hoje o Instituto Supera, ele atua de 2 frentes, tanto para o panifício quanto para a costura. E olha que legal o que é contagiar as pessoas. O Instituto Supera, muitas vezes, ajuda o Instituto de Educação Fraterna. Com lanches. Por quê? Porque existem nós que somos as pontes que acabamos gerando. Através dos nossos eventos, nós conseguimos emprego para esses jovens. Isso. Temos um rapaz que... Eu vou citar o nome da empresa, porque eu acho que vale a pena isso ficar aberto ao público. A empresa Maflow, ela... Aqui de Curitiba, né? Metal, ela contratou um dos nossos rapazes, está certificando esse rapaz em competências técnicas, e ele é CLT. Agora, né? Então, olha que legal, essa família hoje tem uma verba pingando todos os meses, contribuindo
com a renda familiar. E este olhar, né, de nós entendermos o talento dessas pessoas, Virgínia, isso é que faz a diferença, porque não é o ajudar, né? Ajudar, muita gente ajuda, mas é você transformar a realidade, certo? E nós, como associação, temos que ter isso como a nossa prática, porque nós não podemos querer fazer o bem só na teoria. A gente tem que envolver a prática, e a prática tá ligada a você transformar o universo das pessoas. Eu acho que lá no meu LinkedIn deve ter um artigo que diz assim: vai lá e faz. Muito bem. E é com essa frase que a gente encerra esse episódio maravilhoso. Obrigada, Virgínia. Onde vocês vieram apresentar a APSA. Seja bem-vinda, APSA, ao Paraná, né? E que tenha muito sucesso nessa empreitada. E para você que está assistindo a gente vai ter mais 2 episódios aí com outros diretores. Outros diretores. Falando sobre temas muito importantes. Então, fica ligado, ativa a notificação que você vai receber aí quando o episódio entrar ao ar. Deixa o @ da APSA para quem ainda não segue. @AA, como ela falou, PSA, APSA. E o seu? O meu é @Helenita Bethlen, BETLEN. E o seu, Cláudia? Eu só vou fazer um pequeno ajuste. @AAPSA Paraná. -PR, porque nós somos várias unidades de negócio. Então, a nossa é especificamente a Do PR. Paraná. Nós temos nosso LinkedIn, da mesma forma, a APSA PR. Nos sigam, usem a metodologia Se associem. 3Cs, né? Curta, comente, compartilhe, importante. Nós temos o nosso site, aapsa.org.br. Todos os movimentos de todas as unidades acontecem por um único site, que é o site geral. Então, os nossos movimentos estão lá, das outras unidades também. E a gente convida você a fazer parte do time. E eu quero agradecer também a RH Center. Muito obrigada. Muito obrigada, RH Center, né? Por confiar novamente no Vírgula e por trazer essas pessoas maravilhosas aqui pra gente conversar. É o meu chefito. Que tá aqui no bastidor. No bastidor, obrigada. E você, se ainda não segue o Vírgula, nós estamos semanalmente com episódios lá no YouTube e no Spotify. E diariamente com os cortes no Instagram e no TikTok. Eu aguardo você lá e até a próxima, Vírgula.